Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso podcast é especial. Especial porque fala de infância, fala de esporte, fala de sonho, mas acima de tudo, fala de propósito. Eu sou o Toninho Colasso e é uma honra muito grande estar conversando hoje com o idealizador do projeto Sonho Brilhante. Estamos falando do projeto Sonho Brilhante, idealizado por Benedito Aparecido Tiarga. É isso aí, seja muito bem-vindo, Tiarga. Toninho, quero agradecer a oportunidade e deixar aqui meu boa tarde aqui para todos aqueles que vão assistir o nosso podcast. E é um prazer imenso, cara. Primeiro estar sendo aqui entrevistado por você, que grande amigo, né? Uma jornada já vivida já há algum tempo atrás. E segundo, por falar daquilo que a gente gosta de fazer. E falar do Sonho Brilhante, para mim, sempre é um prazer, cara. É uma satisfação muito grande falar desse projeto. Legal, mas então antes da gente entrar no assunto, né, no projeto em si, quem é Benedito Aparecido Tiarga e de onde vem essa ligação tão forte com o esporte e com as crianças? Cara, parece que eu nasci para conviver com a comunidade, me envolver com os problemas da comunidade. Quando eu era garoto, morava em Brás Cubas, e ali eu já fazia algumas corridinhas com as crianças lá, com os coleguinhas, jogava bola como qualquer outro moleque da época, né? E em 65, um padre que apareceu lá no bairro, em Brás Cubas, ele fazia quermesse para poder arrecadar dinheiro para reformar a igreja. E ele criou uma corrida em 65. E os colegas, como eu corria bastante, né, principalmente no time, e falava para mim, me chamava pelo apelido, né, o apelido de moleque era Ney. Ney, você vai correr representando o time. Peguei e falei, não sei o que lá. Não, vai sim. Aí foi assim, mas quem vai fazer, como é que faz a inscrição? Não, o dono do time lá já fez a sua inscrição. Aí eu fui, cara, tirei a roupa, calção samba canção da época, né? Descalço. Quando eu olho assim os outros corredores, rapaz, um uniforme do Concórdia, do Poaense, União, Vila Santista, eu ali pendurei o número no pescoço, né? Com um barbante e descalço. Corria para uma provinha de 5.000 metros, que eu não tinha nem noção do que era 5.000 metros, né? E fiquei em segundo lugar, rapaz. Aí veio lá o subprefeito, padre, o inspetor de menor que tinha na época, inclusive o nome dele, tem até o nome da sorra aqui, a gente chamava de Capela. O cara era ruim pra caramba, ele não podia ver a molecada que ele ia pra cima. E todo mundo me abraçou, tudo, né? E eu peguei gosto e comecei a treinar, correndo de qualquer jeito, não tinha treinador, não tinha nada, né? Mas naquele tempo, Toninho, a gente treinava o ano todo para correr na São Silvestre. Porque não tinha tantas corridas que nem tem hoje. Hoje você escolhe para onde você quer ir. Se você quer correr de manhã, quer correr à tarde, tem corrida à noite em alguns lugares. Naquele tempo não era só a São Silvestre não tinha o glamour de hoje. Mas tinha um detalhe. A medalha era conquistada, ela não vinha pelo correio não, viu? Hoje você paga a taxa de inscrição, já pega o kit, né? E o kit já vem a medalha, quer dizer, desvalorizaram a medalha, cara. E o mérito, né? Não então, tem mérito. Mas tudo bem, diz que tá certo assim, então fica assim. Não vai ser eu também que vou mudar. Mas você foi interessante, né? A gente percebe que os grandes projetos começam sempre pequenos, né? E foi assim com o Sonho Brilhante? Foi assim com o Sonho Brilhante. Aí mudei para o Itaim Paulista, comecei a me envolver lá, fui presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, me envolver com os problemas do bairro. Aí eu já tinha alguma coleção de medalhas, ganhado em várias corridas. Aí eu não tinha dinheiro para comprar medalha, então eu comecei a dar minhas medalhas para as crianças. Organizava a corrida na minha rua lá e dava as minhas medalhas para as crianças. E assim foi. Passei a organizar 2 corridas de rua no Itaim, corrida da primavera, no Parque Veredas, e a corrida à volta do Itaim no aniversário do Itaim. E sempre teve as categorias infantil. Então a minha visão sempre foi para a base, né? Para a base. Diferente do que o pessoal pensa hoje. Ninguém parece que investe na base. Principalmente no atletismo.
tivesse em base, mas as outras modalidades esportivas. Mas no atletismo você quase não vê isso, cara. E é uma pena. Aí, então é por isso que você começou justamente com o atletismo. Então já comecei tinha com isso. Atletismo. Aí eu entrei na Polícia Militar, que na época ainda era Força Pública. Comecei a ganhar os campeonatos internos no quartel. Comecei a correr representando meu batalhão. Aí um tenente lá, meu comandante, falou para mim: Tiago, vou fazer sua inscrição na Escola de Educação Física para você fazer um teste lá. Aí quando ele falou isso, eu pensei comigo: caramba, os melhores corredores do Brasil na época era da Força Pública. Então ali tinha o Sargento Romão, Urides Alves, o Sargento Roque, que morou aqui em Suzano. Inclusive ele é um dos fundadores da Guarda Mirim aqui em Suzano, né? O Roque é bem famoso, né? Famoso, nossa. Ele deixou o nome dele aqui em Suzano. Hoje ele mora aqui em Mogi, está com 84 anos, mas a gente sempre se fala. E esse Urides Alves, cara, para mim foi o meu primeiro ídolo no atletismo. Sabe por quê? Saiu no jornal Gazeta Esportiva, você lembra? Lembro do Gazetinho. A foto dele, uniforme da Escola de Educação Física, tudo, né? E falando assim: a esperança negra na São Silvestre. Eu, quando vi aquilo dali, a foto dele no jornal, falei: caramba, que legal. Aí, quando eu vejo, eu estou na Escola de Educação Física, eu treinando ao lado do cara, meu. Olha só. Lado dele, lado do Roque, tudo, né? E o tempo passou. Aí, por trabalhar em 2 serviços, eu parei de treinar para competir. Mas nunca deixei de correr para me manter, né? Aí, no Itaim, eu organizava as 2 corridas de rua. Sempre teve a visão para a faixa etária infantil, né? E o tempo foi passando. Venho para Suzano e aqui encontrei com os corredores que iam correr na minha corrida no Itaim. Aí eles falaram para mim assim: Tiago, organiza uma corrida aqui, que aqui só faz corrida em época de eleição. Quando eles falaram que aqui em Suzano só tinha corrida em época de eleição, eu falei: caramba, não é legal isso, não tem sentido, né? Aí conversei com eles, tudo, a marginal do Rio Uno, naquele tempo ainda estava tudo interditado, era um lixão, né? A céu aberto. Aí eu falei para eles: vamos criar uma corrida aqui nessa rua com o nome A Volta do Rio Uno. A Volta do Rio Uno? Aí fizemos em 2002. Eu nunca cobrei taxa de inscrição nas corridas. Nossa, em 2002 você já fazia então as corridas aqui em Suzano? Aí fizemos a corrida da Volta do Rio Uno, tinha a Sociedade de Amigos de Bairro lá da Vila Murim, a Socobava, né? Abraçou a ideia na época, mas só que não deu continuidade também, né? Porque organizar corrida é difícil, cara, não é muito fácil, não, sabe? Não é só pôr os caras para correr, não. A organização é um projeto, muito complicada. É mais fácil organizar um torneio de futebol com 10, 15, 20 times do que uma corrida. Porque principalmente infantil, né? Exatamente. O tratamento é individual, sabe? Você faz com um time de futebol, você fala com o dono do time, quem fala com o jogador, o técnico, dentro do campo, quem fala com eles é o juiz, e fim de papo. E você fica lá batendo papo com os outros donos do time ali, né? Mas aí fizemos essa corrida, cara. Nós cobrava a taxa de inscrição, era 1 quilo de alimento. Nós arrecadamos quase 500 quilos de alimento nessa primeira etapa da Volta do Rio Uno. A Volta do Tinha Rio Uno. quase 500 participantes. Como que é mesmo? A corrida do Rio Uno? Não, corrida Volta do Rio Uno. A Volta do Rio É um nome até forte, um né? título, um nome bonito, né? Sim. Só que aí em 2003, o pessoal não quis fazer mais. Foi achado difícil, né? Aí eu vejo o pastor da minha igreja no culto pedindo para que as pessoas trouxessem 1 quilo de alimento para fazer cesta básica para aqueles mais necessitados. Aí eu vi aquilo e falei: caramba, minhas corridas eu sempre arrecadei bastante alimento. Chamei o pastor do lado e falei para ele da proposta de criar a corrida evangélica em Suzano, com o intuito de arrecadar alimento. Ele falou: o que você precisa, Tiago? Eu falei: preciso que você vá lá na frente e fale para os irmãos lá me ajudar, porque sozinho não dá para organizar, né? Cara, aí começamos a fazer lá em cima, no Boa Vista, que a igreja é lá, né? A corrida começamos em 2003, em 2005 a Federação Paulista de Atletismo reconheceu a corrida evangélica como um evento oficial da federação, né? Então foi classificado aspirante nível 3 por não cobrar taxa de inscrição, ter cunho social, que era arrecadar alimento. Certo.
Isso foi em 2005, passou a ser reconhecida pela Federação Paulista de Atletismo. Em 2008, o vereador Lacerda, na época, ele fez o projeto de lei e a corrida passou a fazer parte dos eventos oficiais da cidade. E assim foi até 2012. Aí, na troca de prefeito, troca de secretário de esporte, a coisa ficou difícil e acabamos parando. Em 2012 deu uma paradinha. Deu uma paradinha, Mas é lei, então a lei está lá, é só reativar. Sim. Mas foi reativada. Aí o que acontece? Eu peguei... em 2019, em 2012 eu tinha escrito um texto chamado Sonho Olímpico, que falava do esporte para criança. Certo. Entendendo? E ficou na gaveta. Nunca coloquei em prática, porque a gente já fazia isso, sempre tive categoria infantil nas corridas, né? E saiu naquele jornal A Hora que tinha nos anos, jornal A Hora também. A menina chegou em mim, a repórter falou para mim assim, ela tinha feito uma entrevista comigo e falou: Tiaga, escreve um texto sobre esporte, o que você escreveu eu vou publicar. Aí eu fiquei pensando e tal, e fiz um texto, e coloquei o nome do texto Sonho Olímpico. Saiu tal, foi bastante comentado, mas nunca foi colocado em prática e ficou guardado lá, a matéria no jornal. Aí um dia, em 2019, o Fausto, que era secretário de esporte, ele ia ter um evento lá no estádio para criança. E ele falou para mim: Tiago, leva o seu neto lá. Aí eu levei. Aí eu cheguei lá, encontrei com a Cátia, que era professora de atletismo. Aí ela chegou em mim e falou assim: Tiago, vem cá que eu vou te apresentar 2 amigos. Aí apresentou, um dele era o Crides Francelino, campeão brasileiro de Decathlon, e o outro, o Jeff Sabino. Cara, esse Jeff Sabino, atleta olímpico, campeão mundial de salto triplo. Quando eu vi aquele cara, eu peguei e falei assim: meu, eu não acredito que eu estou lá de cara amante do atletismo, né? Cara que fala a mesma língua. Aí ficamos conversando ali e tal. Aí eu falei para ele da minha ideia, né? Aí o Fausto chegou e me falou: Tiago, vamos reativar a corrida evangélica? Eu falei assim: não, Fausto, eu estou a fim de fazer alguma coisa para criança. Aí o Sabino me fala uma frase que eu guardo comigo, sabe? Tiaga, estamos indo embora e temos que deixar algo de bom para nossas crianças. E eu quero deixar o que eu aprendi no esporte para as crianças. Aí o Fausto chamou: gente, vamos marcar uma reunião. Aí marcamos uma reunião lá na DAT. O Fausto tem a DAT, na Associação Desportiva do Alto Tietê. Aí fomos para a reunião, eu peguei a matéria que eu tinha escrito e levei, tirei cheques e levei, dei para todo mundo ler lá, né? Aí eles olharam assim: caramba, vamos colocar isso em prática. Aí eu peguei e falei assim: mas qual vai ser o nome? Aí o Fausto falou: o nome está aí, Sonho Olímpico. Sonho Olímpico. 2019 nasceu o Sonho Olímpico. Aí fizemos 2 etapas em 2019, uma na igreja, só que a corrida evangélica ficou só reduzida à corrida infantil evangélica. Lei 4.219. Não está escrito que você é obrigado a fazer para adulto ou para terceira idade. Está escrito que é corrida evangélica. Então tem a categoria infantil e essa corrida da igreja faz parte do calendário do Sonho Brilhante. É uma das etapas. Aí nós começamos a fazer e fizemos 2 etapas em 2019, em 20 não fizemos nenhuma por causa da pandemia. Só que um colega que era da igreja aqui, que me ajudava na corrida evangélica, ele foi morar em Cabralha, na Bahia. E quando nós estávamos mexendo aqui com a corrida evangélica, com o Sonho Olímpico aqui, a vereadora Gerice fez o projeto de lei para que se tornasse um evento oficial. Então teve aquelas... Mas aí já como Sonho Brilhante. Não, como Sonho Olímpico ainda. Tá. Aí, e ele estava aqui visitando o pai dele e foi lá na Câmara, ele viu todo aquele movimento e falou para mim assim: Tiago, tem como levar para Cabralha esse projeto? Falei: tem, né? Qual o segredo? Falar que criança corre. Não tem segredo nenhum, né? Só mostrar para criança que correr também é um esporte. Aí lá de Cabralha eu passava as informações para ele e tal. Aí ele falou assim: Tiaga,
eu estou num grupo político aqui e vou sair candidato a vereador. E o candidato a prefeito aqui, ele é capitão do bombeiro, aposentado. Eu falei que você também era policial militar e tal, em São Paulo. E ele perguntou se não dá para vocês virem aqui para falar do projeto. Aí, vamos lá, né? Fazer o quê? Aí convidei o Sabino e nós fomos para lá, cara. Fizemos parte do grupo lá, onde a reunião virou em torno do sonho olímpico. Entendendo? Aí fizemos lá 21 e 22 com o nome de sonho olímpico. Sonho olímpico. Sonho olímpico. Aí fizemos até dentro da aldeia dos índios Pataxó. Quer dizer, você não pode falar mais os índios, né? É a comunidade indígena Pataxó. E fizemos lá, cara. A gente não pode tanta coisa, né? Hoje em dia. Cara, e o índio tem um orgulho tão grande, né, de ser chamado de índio. Cara. Não, então o cacique lá me chama de cacique. Então. Cacique Tiago e tal. Eu vou falar que não. Para mim é um orgulho. Cara, é um reconhecimento, cara. É um reconhecimento que eu recebi naquela terra lá. É, né? Um Abaeté. Aí fizemos lá e a coisa começou a crescer. Aí nós recebemos uma carta do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB. Isso em 2022. 2022. Elogiando o nosso trabalho, dando os parabéns por aquilo e tal. Só que nós não podíamos usar a palavra olímpico. Aí foi uma correria, porque já fazia parte dos eventos oficiais da cidade com o nome do Olímpico. Foi na última sessão de 22, a sessão da Câmara. Aí foi uma correria, e graças ao doutor Júlio Maia, né, que é o advogado da Câmara, ele foi lá, falou com a vereadora e trocamos o nome para Sonho Brilhante. Sonho Brilhante, aí já é em 2023. Aí dali para frente começou Sonho Brilhante e a coisa cresceu. Começou a expansão. Hoje saímos das fronteiras de Suzano e fomos para as cidades vizinhas, né? Então, é um evento oficial aqui em Suzano. Teve que mudar a lei também, né? É evento oficial aqui em Suzano, é evento oficial em Arujá, é evento oficial em Mogi das Cruzes e é evento oficial em Santa Cruz Cabrália. E aqui, você tinha me falado, Itaquaquecetuba e Santa Isabel ainda está... Lá a gente já faz parte dos eventos da cidade, mas ainda não é lei. Não virou lei ainda. Tem a promessa que tudo depende de um vereador, né? Se interessar e fazer o projeto, né? Então aqui em Mogi das Cruzes foi o vereador Farofa, né? Se interessou. Lá em Arujá foi a vereadora Ana do Esporte e o vereador Robertinho. E Santa Cruz Cabrália, o vereador Alcântara Machado. E em Santa Cruz Cabrália foi além disto. Além de tornar o evento oficial na cidade, ainda me concederam o título de cidadão cabralense. Você tem um título lá de cidadão cabralense, cara. Olha só, na terra dos índios. É a terra dos índios. Quando nós fizemos lá dentro da aldeia, eu falo para as pessoas, fizemos com a proteção do cacique e as bênçãos do pajé. Quem mexe com a gente? Deixa eu explicar uma coisa aqui, gente. Abaeté, quando eu falei para ele, significa homem bom, viu? Porque às vezes a gente fala umas palavras, as pessoas... mas o que é? Abaeté é homem bom. E eu gosto muito, né, da cultura indígena. É muito legal. Faço muito trabalho. Você vai ver daqui uns tempos o tanto de trabalho que vai sair. Bom, voltando, Tiago, qual é o futuro do projeto Sonho Brilhante? Olha, na mais verdade... mais modalidade, mais sonho. Aqui ninguém ganha nada. Sim. Nós temos equipe de voluntário até grande. Quando o evento é aqui em Suzano, a primeira etapa desse ano fizemos lá no estádio, como teve várias modalidades, teve corrida, arremesso de peso, salto de extensão, lançamento de pelota para os pequenininhos. Nossa. Então, só para você ter uma ideia do tamanho da equipe, nós tínhamos 46 pessoas, todas elas empenhadas em alguma coisa. Bom. Tem o Motoclube Anjos Mercenários, eles abraçaram o projeto. Só, eu não posso querer que esse pessoal acompanhe a gente para tudo quanto é lugar. Sempre fica um trabalho pesado mesmo. E a sua equipe é grande? É grande, a nossa equipe é grande.
Só que é o seguinte, se a gente contar nos dedos, dá em torno de 40 pessoas. 40. Só que eu não posso querer que eles vão para Mogi, vai para Arujá, para Bahia. Para Bahia. Se bem que o ano passado nós somos em 9 para Bahia. Poxa, até que foi bem comitiva, né? Já é uma comitiva. E Santa Isabel eles foram, Arujá eles vão, Mogi também. Tem Mogi no aniversário de Sabaúna. Feito lá em Sabaúna. Mogi, então, Sabaúna. Se eu falasse para você que se eu tivesse uma equipe em cada cidade, a gente ia embora. Tem um colega aí que está doido para levar lá para Campos do Jordão. Legal. Então, Tiago, você, além de ser o idealizador do projeto, você também idealizou a música, né? A música, fiz a letra da musiquinha. E a música fala de Sonho Brilhante. Parece até que ela traduz exatamente, né, todo o projeto, né? Assim, Sim, né, ela é bem a cara mesmo do projeto, né, rapaz? E eu agradeço você por ter feito a melodia, né, meu? É uma parceria, Tiago e Toninho Colasso. Mas é muito bom. E é quando a gente escuta a música assim, a gente vê o projeto, impressionante. Impressionante. Já nasceu junto no seu coração, né? Um dia eu estava lá em casa, lá comecei a pensar. Aí comecei a escrever, quando vi, saiu aquela letra. Aí fui corrigindo alguma coisa e você deu o toque final, então ficou legal pra caramba. Legal. E aí, se tem mais alguma coisa para acrescentar, assim, alguma novidade? Olha, dia 7 de julho nós estaremos viajando para Cabralha para fazer etapa lá no aniversário da cidade. Mês de julho é aniversário de Cabralha e o Sonho Brilhante será o primeiro evento dos festejos da cidade. Então, é um orgulho para a gente. Sabaúna, no aniversário da cidade. Também um orgulho para a gente. Sabaúna. Sabaúna dá para o povo daqui da região aí, né? Vai, bem pertinho, né? Cara, em todas as etapas nossas, daqui na região, vai quase toda a cidade do Alto Tietê. Essa de Arujá, que foi feita agora dia 3 de maio, tinha criança das 10 cidades do Alto Tietê e alguns bairros da capital. Olha que bacana. Entendeu? E o interessante, não sei se eu já falei para você, mas nós fazemos parte do Lais Clube de Arujá. Você comentou alguma coisa. Então, e o Lais Clubes, eles abraçaram o evento. Então, nessas cidades que tem o Lais Clubes, eles são os patrocinadores dele com os lanches. Eles fazem o lanche, entendendo? E a equipe deles mesmos vem lá, faz a equipe distribui. Então, é um trabalho legal. E lá em Arujá, abraçou, tem um projeto lá em Arujá do Lais, chamado Semana Lais. A Semana Lais é a semana toda de modalidade esportiva envolvendo as escolas da cidade. Então tem basquete, tem vôlei, tem futsal, tem xadrez. E não tinha o atletismo. Que bom, né? Encaixou. Encaixou. E a Semana Lais começou dia 3 de maio, terminou dia 10. Quem que abriu a Semana Lais? Sonho Brilhante. Que legal. E, assim, um pouquinho fora do projeto, só abrindo uma janelinha, assim, a escola militar, ela hoje, né, que tá mal briga aí, né, se fica, se não fica, né, muita gente procurando e tal, mas ela traz disciplina, né? Traz disciplina, cara, e o que tá faltando hoje realmente é disciplina nas crianças. Nas crianças, né? E o Sonho Brilhante também tem essa característica, né? Disciplinar. Tem, porque o esporte é o seguinte, ou você é disciplinado, ou você sai fora. Não é esportista, né? Para ser um esportista tem que ser disciplinado, né? Você vai subir no pódio, você sobe no pódio quem ganha. E isso é o mérito. É o mérito, né? Então, porque aí é o seguinte, Sonho Brilhante, é dividido em faixa etária. Então começa dos 4 aos 17 anos, é para criança e adolescente. Então de 4, 5 anos, 6 e 7 anos, corre 50 metros. De 8, 9, 10 e 11, 100 metros. De 12 a 14, 200 metros. De 15 a 17, 400 metros. Masculino e feminino. E às vezes aparece algum garoto, né, alguma criança PCD. E a gente envolve também. Se tiver um só,
ela não corre sozinha. Ou eu, um outro colega da equipe, a gente corre com ela para que faz ela a inclusão. Né? Que legal. E ela recebe muito lá a medalha bom. de ouro dela, medalha de prata que seja, tá entendendo? Tem tudo isso daí. Então, todas as crianças recebem as medalhas de participação. E as 3 primeiras, por faixa etária, masculino e feminino, recebem medalha de ouro, prata e bronze. E sobe no pódio, aquela coisa toda de campeão que sobe no pódio, né? E é legal. Uma festa, né? A gente Sempre vê os pais vibrarem, porque os pais ficam muito emocionados. E, cara, e a gente já teve algum testemunho muito bom. Lá em Cabralha, nós estávamos fazendo lá no bairro Santo Antônio, e a menina chegou, ela ganhou a menina. Acho que ela tinha uns 6 para 7 anos, uma coisa assim. Ela chegou em primeiro, ela ganhou. E a mãe dela começou a chorar. Aí as outras mulheres, inclusive a Virgínia estava perto e viu. E as outras mulheres falaram, você está chorando porque sua filha ganhou a corrida. Ela falou assim, que o médico disse que ela não ia nem andar. Nossa! Então a gente recebemos aquele testemunho ali, entendeu? Um milagre. Na cabeça da mãe, no coração, né? A criança não ia poder fazer nada. E foi lá, além de correr, ganhou. Ganhou, olha. Tá entendendo? Então, um tremendo testemunho isso daí. Aqui mesmo, em Arujá, nessa última etapa nossa, uma mãe também deu um testemunho falando que a menina tinha feito uma cirurgia cardíaca, fazia 3 anos e nunca tinha corrido. Correu. Olha que maravilha. Então, quer dizer, a mãe toda feliz porque a criança, ela não venceu um obstáculo por ter corrido. Ela superou uma expectativa vamos supor assim, de desânimo, né, do pai, da mãe. Poxa, como é que vai ser meu filho nesse problema aí? Olha. E a criança correu, entendendo? E além da gente ver os PCD também envolvidos com a gente, correndo, né? Cara, é muito legal. Dá para você explicar o que é PCD, pessoal? Pessoas com deficiências. PCD, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Então são autistas, né? Mas aqui no Jardim Europa, aqui, numa etapa ali, tinha uma criança cadeirante e tinha mais uma moradora vizinha que também estava ali assistindo de cadeira. Então, como não correr sozinho, nós corremos com ela. Cada um de nós pegou uma cadeira e saímos correndo com os 2 cadeirantes lá, a criança e a senhora que estava lá. Então, tudo isso daí acaba motivando as pessoas. Cada o pai já está perguntando quando vai ser a outra e aonde vai ser. Tiago, e quando que será a próxima corrida? Bom, a próxima praticamente será onde começou. A corrida evangélica. Aqui em Suzano? Aqui em Suzano. Vai ser dia 28 de junho, lá no Jardim Boa Vista. A igreja de qual a gente faz parte dá toda a cobertura para gente, banheiros, cantina, estacionamento. Os irmãos da igreja, todos eles chegam junto para ajudar. Né? Usamos a cantina para fazer os lanches para as crianças. Então, é uma participação muito grande do pessoal da igreja. E essa história da participação da igreja já vem desde o início, desde 2003, né, que é a corrida evangélica. Então, simplesmente, a gente está reacendendo aqueles que já pertenceram à igreja desde aquela época, como aqueles novatos que estão chegando e estão pegando gosto pela coisa. Olha, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta também, uma colocação e uma pergunta, né? Porque eu aprendi que o esporte, ele nos ensina a respeitar o adversário, porque é através do adversário que você sabe o seu limite, né? Até onde você chegou, não é isso? E o sonho brilhante também tem essa conotação. Não é uma disputa, mas é uma disputa mais com você mesmo, né? Como que é? A corrida, ela tem um diferencial. Nem sempre quando você ganha uma corrida, você fica satisfeito. Sabe por quê? O seu adversário não é o outro. O seu adversário para ver quem ganha aquela etapa, aquela corrida. O seu adversário é o relógio. Se você for assistir uma corrida de rua, quando você vê os corredores chegando, todos eles chegam olhando no relógio. Ele quer saber qual foi o tempo dele. Isso! Então, antigamente, a São Silvestre tinha preliminar da São Silvestre, que era uma semana antes. O mesmo horário, tudo.
e só corria os brasileiros. Uhum. E depois tinha o dia da São Silvestre, mesmo dia 31, que aquele tempo era à noite, né? A corrida era à noite, e que aí era aberto para os estrangeiros lá, para os gringos lá. Então, muitas vezes, o campeão da preliminar, ele ficava lá atrás na prova, na largada, na final, né? Ele fazia ele não conseguia ficar entre os 10, mas o tempo dele, mesmo ele ficando entre os 10, o tempo dele era menor do que da preliminar que ele ganhou. Porque era mais forte. Né? Você vê a maratona de Londres aí, poxa, o cara correu os 42 quilômetros abaixo de 2 horas. Quer dizer, um recorde mundial. Né? Vai ser difícil bater esse. Aí você fala, poxa, o cara correu, ganhou, tudo bem. Mas e o segundo e terceiro lugar? Por causa do ritmo do primeiro, os dois também correram abaixo de 2 horas. Interessante as regras, né? Então, a gente vê o povo correr, mas nem imagina, né? Você vê a São Silvestre a 15 quilômetros hoje, os caras estão fazendo abaixo de 45 minutos. Isso dá menos de 3 minutos por km. É uma loucura, meu. Dá praticamente 20 km por hora. Nossa! Sabe um episódio que passou assim, que me deixou muito impressionado? Eu acho que você deve ter visto também, com certeza, né? Teve uma corrida em que o rapaz que ia chegar em primeiro lugar, ele ficou doente, é mal súbito que fala, né? Súbito, aí o outro que estava em segundo, né? Em vez de passar ele, foi lá e... diferente de outras modalidades, eu não vou citar o nome, mas você sabe que no campo caiu, o problema é seu. No campo o cara derruba. O problema é seu, fica aí que eu vou para frente, vou pegar a bola e vou para frente. Mas no atletismo tem muito disso, as pessoas parar para ajudar o colega, né, que sofreu alguma coisa, uma queda, ou sofreu um mal súbito. Então, para ajudar. Isso é muito legal, cara. Então, ou seja, né, sintetizando, o atletismo é mérito, puro mérito mesmo, né? Mérito. Que legal. É um esporte individual. Pena que no Brasil, somente nas cidades, né? Aqui na região, nós somos em 10 municípios aqui na região. Nós temos quase 2 milhões de habitantes. A única cidade que tem uma pista de atletismo é Suzano. Puxa vida. Tem sentido isso? Mogi tem do Náutico, que era praticamente particular. Agora parece que a prefeitura assumiu e vai passar os a administrar ali. Se realmente acontecer isso, será a segunda. Mas deveria ter mais pista. Sabe por quê? Para jogar bola tem que ter um campo de futebol, que tem um em cada esquina. Sim. Se para jogar futsal, vôlei, basquete, tem que ter uma quadra, e toda descoberta. Qualquer escola tem uma quadra. Se para nadar tem que ter uma piscina, por que eu tenho que correr na rua? Tá certo. Certo. Agora, com as maioria das corridas são corridas de rua, então é natural você ver um atleta treinando na rua. Mas um atleta, uma pessoa adulta. Sim. Agora, como é que nós vamos incentivar essas crianças, que nem num projeto Sonho Brilhante, a praticar o atletismo se não tem onde treinar? Puxa vida, olha só. Então a luta é muito grande. Muito grande, cara. É muito grande. Tá entendendo? Então, eu acho que os poderes públicos têm que fazer, não precisa ser uma pista oficial, mas um local onde aqueles abnegados para o esporte, que já está ficando idoso e tal, e ainda quer fazer alguma coisa para o esporte, ele possa pegar o filho do vizinho dele lá, os netos dele, e levar para um local adequado para treinar. Sem correr risco de ser atropelado, sem correr risco de tropeçar na calçada. Se for correr na calçada, você corre risco de tropeçar na raiz de uma árvore. Ainda mais as calçadas as calçadas todas irregulares, né? Você cai de cair num buraco ou ser atropelado por uma moto, por um carro, com bicicleta. Então, não tem. É onde incentivar uma criança então, a praticar. Vamos lá, então. Assim, os seus desejos, então, para o poder público. O primeiro seria esse. Seria esse. Que todas as cidades tivessem uma pista de atletismo. Uma pista de atletismo. Exatamente. Né? Então, beleza. Então, fala ali, ó. Então, se alguém tiver... Aproveitar a oportunidade, Toninho, fazer um apelo aqui. Que todas as cidades, principalmente da nossa região do Alto Tietê, fizessem uma pista. Não precisa ser uma pista sintética, mas uma pista de carvão, ou sabe, que nem o pessoal costuma falar,
aonde algum abnegado, né, algum esportista abnegado, queira fazer um trabalho voluntário e treinar o seu filho, seu neto, seu sobrinho, filho do vizinho, que ele tenha um local adequado, próprio, para treinar uma criança a praticar o atletismo, ou seja, as corridas. Esse projeto aqui já fez algumas revelações, né? Já fez. E já está colhendo bons frutos. Já, e uma delas é o garoto que deu a entrevista lá, falando assim que ele jogava bola como qualquer outro garoto e tal, e um dia o técnico dele falou assim, tem uma corrida aí, eu vou te escrever. Até ele falou, aí apareceu o Sonho Brilhante. E escreveram na corrida, ele foi lá e ganhou, correu os 400 metros, ganhou. Hoje ele está no Centro Olímpico de Ibirapuera. Olha. Entendendo? E não só ele. Então, só de Santa Isabel, tem 4 ou 5 crianças, garoto já, né? Que começou a correr no Sonho Brilhante e hoje está lá no Centro Olímpico. O Alto Tietê merecia ter um centro de treinamento de atletismo. Então, você disse o Alto Tietê, né? Se o Alto Tietê se reunisse e tivesse, exatamente, né? Com o Demate, né? Com o Demate, os prefeitos, lá na reunião dos prefeitos, eles podiam pensar nisso. Entendeu? Poderiam pensar nisso e fazer, escolhe o melhor local aí e tal, e faça. Não vai beneficiar, tem que ser na minha cidade. Não vai beneficiar a sua cidade. O Sonho Brilhante é uma prova disso. A gente faz, em Suzano, tem criança de Salisópolis, Biritiba, Mirim, Guararema, de outra cidade. A gente faz em Arujá, a mesma coisa. Então, eles estão migrando, eles vão para onde tem. Olha que legal. Então, se tiver um centro de treinamento na nossa região, você pode ter certeza que o garoto que gosta, que quer treinar, ele vai lá. Agora, sabe como é que poderia funcionar o Sonho Brilhante numa situação desta? O Sonho Brilhante ser usado como pescador. Continua o nosso trabalho do mesmo jeito que está sendo feito. O que significa? A gente vê uma criança que tem o dom para isso, que se destaca, entendi. A gente faria indicação para o centro de treinamento. No futebol seria o peneirão, né? Seria o peneirão. Certo, legal. Então a gente estaria direcionando criança para fazer. Foi bem numa corrida aqui e tal, chega no pai, da mãe e tal, você não quer levar seu filho lá para o centro de treinamento? Isso. Sonho Brilhante, né? Você pega o diamante e vai lapidando. Vai lapidando, cara. Que legal. E outra, o Sonho Brilhante poderia ter outras modalidades do atletismo. Por que nós não temos? Porque não tem onde fazer. Falta estrutura ainda. Então, como é que você vai fazer arremesso de peso, aquela bola de ferro no asfalto? Sem chance. Você vai fazer salto de extensão no asfalto. Em Suzano nós temos estado aí que dá para fazer, mas uma vez por ano. Uma vez por ano não resolve. Tem que ter continuidade. Eu não sou professor de educação física, se bem que muita gente, por causa desse desenvolvimento, me chama de professor. Eu falo para as pessoas o seguinte, eu não sou professor de educação física, eu não tenho a teoria, eu tenho a prática por causa da militância no atletismo. Fui corredor, corri com os melhores corredores do Brasil na época, né? Nos anos 70, e trago aquilo comigo. E tenho noção de como tem que ser feito. Mas, na equipe, sempre aparece um professor de educação física que acaba colaborando. Que é melhor que o Jeff Sabino. É isso aí. Bom, deixa eu dar aqui a minha mensagem final aqui, aí depois você fecha. Tá bom? Bom, vamos lá. O projeto Sonho Brilhante nos lembra que o esporte é ferramenta de transformação, que é um sonho, não é um luxo, que toda criança merece um espaço para correr, saltar e acreditar. Tiago, obrigado por transformar sonhos das crianças possíveis. Muito obrigado. Toninho, eu que agradeço a oportunidade e falar do Sonho Brilhante sempre é um prazer. É emocionante. Cara, se todo mundo tivesse a oportunidade de falar daquilo que gosta, seria muito bom. Se todo mundo pudesse trabalhar naquela profissão que ele gosta, tudo bom. Então, o jogador de futebol, para mim, é um privilegiado. Ele faz o que gosta, ganha bem para fazer o que gosta, tem todo o amparo legal para fazer o que gosta. Olha que maravilha. Que bom. Legal. E se você também acredita na força do esporte e nos sonhos, compartilhe esse podcast. Beleza? Mais uma vez, Tiago, muito obrigado e parabéns mesmo por esse coração forte que você tem.
Vai chegar aos 77 com o coração a 1000, hein? É um sonho brilhante também, como que é? Ele é uma energia. Injetor de energia. É um injetor de energia. Injetor de energia. Quem é que está nos acompanhando? Ela não quer aparecer, né? Não quer aparecer. Mas também é uma guerreira, né? Uma guerreira. Acompanha. Ela praticamente... Ela é a coordenadora do projeto, né? As mães gostam de conversar com ela. No dia da corrida, as mães chegam lá. Eu quero falar com a Virgínia, quer falar com a Virgínia. Ninguém quer falar com o Thiago, todo mundo quer falar com a Virgínia. Virgínia. Fique à vontade. Tá bom, mas depois eu vou colocar pelo menos a foto dela aí, pra turma conhecer, né? Que a turma fica curiosa. Ô, Virgínia, vem aqui, ó, pertinho do Thiago aqui, só pra dar um tchauzinho aqui, ó. A Virgínia, uma das coordenadoras, vai dar um tchauzinho aí, ó. Olha lá. É isso aí, ó. Ela é a coordenadora, a guerreira, junto com o Thiago. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer, né, Thiago? Se Deus quiser, Ele quer. Então eu falo, Thiago, onde esse projeto vai parar? Eu falei, não sei. Para onde Deus levar, ali estaremos. Mas é isso aí. É difícil estar no lugar que Ele levar. Está nas mãos do Todo-Poderoso, né? Isso aí. Nasce uma nova estrela na cidade do esporte, que todos chamam de sonho brilhante. E as crianças correndo e saltando cantam com alegria: avante, sonho brilhante. Você nasceu para brilhar na cidade do esporte. Vamos correr e saltar, mas sempre cantando: avante, sonho brilhante. você é mais uma estrela que chegou para